Esse é um vídeo que eu já queria fazer com vocês há um bom tempo, até quando eu comecei a analisar os catálogos de streaming, eu falei que no final eu ia fazer uma análise geral sobre o futuro dos streamings, se esse é realmente o futuro do audiovisual, digamos assim, se vai matar o cinema ou não. Enfim, eu não tô com tanto tempo assim para continuar fazendo as análises de catálogos, o que eu vou continuar fazendo, mas um pouco mais moderadamente. Mas eu acho que é interessante trazer esse vídeo pra cá. Inclusive, a ideia de antecipar ele foi numa conversa que eu tive ontem, Dia dos Pais, meu pai reclamando que a Netflix aumentou mais uma vez. Falou, a Netflix tá quase R$70, não para de aumentar. E não vai parar de aumentar. É um pouco da discussão que a gente vai ter hoje. Um pouco também de tentar desconstruir um senso comum que se estabeleceu, e eu sempre tento desconstruir isso bastante aqui, essas ideias gerais que as pessoas repetem sem realmente pensar e refletir sobre o assunto. Então eu vou começar até com essa provocação. Os streamings vão acabar? Não acho que eles vão acabar. Mas definitivamente eles também não vão matar o cinema e não estão matando o cinema, e isso fica bastante claro em várias movimentações atuais, e a gente vai passar um pouco por todas elas. Então a ideia desse vídeo é justamente analisar como está o streaming hoje, como foi o streaming ontem, como pode ser, e aí a projeção é sempre muito difícil, mas como pode ser o streaming amanhã, e a relação de tudo isso com o cinema, com a TV a cabo acima de tudo. Então vamos olhar um pouco para esse panorama geral e, acima de tudo, debater. Aqui eu vou colocar vários elementos, alguns fatos, algumas opiniões, e a ideia é que a gente tenha um debate saudável aqui nos comentários, como sempre. Só que antes de mais nada, vamos começar pelo cinema, né? Porque muita gente tem essa ideia que virou um senso comum de que o cinema vai acabar, o cinema vai morrer por conta do streaming. O que eu falei desde sempre que é uma grande bobagem. O cinema ele já passou por várias crises, ele já passou por várias competições, digamos assim, e ele sempre se provou sólido a longo prazo. O que o streaming não se provou sólido a longo prazo, porque o streaming ele realmente é algo muito novo historicamente falando, né? A Netflix tem ali na casa dos 15 anos funcionando desse jeito, até um pouco menos. E se a gente olhar para essa guerra dos streamings, essa competição dos streamings, é coisa que começa ali mais perto da pandemia, quando começa a ter esse boom de streaming. Então é muito pouco tempo pra gente falar que esse é o futuro, porque a amostragem é muito baixa historicamente, enquanto o cinema já passou por várias competições, né? Surgimento da televisão, surgimento do controle remoto, surgimento da TV a cabo, surgimento da MTV, foram várias coisas que foram fazendo, locadoras, foram várias coisas que foram fazendo o cinema ter que se remodelar, passar por crises, mas sempre se provando sólido a longo prazo. Isso eu acho que vai continuar acontecendo. Enquanto o streaming, enfim, a gente vai ter esse debate. Mas olhando para o cinema inicialmente, é claro que a gente tem uma diminuição de público, e isso é em parte por conta do streaming, em parte isso é por causa da pandemia, que não só educou, entre aspas, um público a assistir a esses filmes em casa, mas também muita gente não voltou aos cinemas pós-pandemia, e tem vários fatores que vêm atrapalhando um pouco essa diminuição de público. Mas essa diminuição de público ela é muito menos alarmante do que parece ser. Na verdade, a gente está tendo já uma retomada dos cinemas. Quem está em crise mesmo, se a gente olha para o cinema, é o cinema de heróis de forma geral, né? Principalmente no mercado internacional, aos Estados Unidos e tudo mais, mas isso é papo para uma outra discussão. Mas a gente volta a ter bilheterias semelhantes àquelas pré-era Marvel, né? Porque a era Marvel tudo batia 1 bilhão e tudo mais. A gente volta a ter um cinema talvez mais sustentáveis em filmes de franquias, em filmes originais, em filmes de médio orçamento, de grande orçamento. Os estúdios estão bem perdidos nesse sentido, eles exatamente não sabem o que tá dando tanto dinheiro atualmente, mas ainda assim a gente vai retornando com bilheterias, algumas frustrantes, mas bilheterias boas também. Então não é que o público sumiu do cinema, longe, muito longe disso. Só que, claro, tem fatores que afastam as pessoas do cinema, e entre eles sempre vão falar, o preço do cinema é caro. E, claro, aqui no Brasil é mais caro do que em outros mercados, né? Porque se a gente olha, o Brasil é um dos cinemas mais caros do mundo, se a gente pensa em relação à renda per capita da população. Não sei se ainda é, mas durante muito tempo foi o segundo cinema mais caro do mundo. Tem outros países que
é um pouco mais acessível financeiramente, digamos assim, ir ao cinema. Ou nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito desse lance dos pacotes de ingressos que você compra e pode ir várias vezes no mês e tudo mais. Mas ainda assim, sim, o cinema está caro. O cinema é caro, é mais caro do que ele era. Isso é a arte que surge como uma arte popular e é assim durante muitas e muitas décadas, e atualmente é uma arte cara. Além disso, toda essa mudança que vem das últimas décadas dos cinemas irem muito para os shoppings, praticamente não tem mais cinemas de rua, com exceção de alguns grandes mercados, como por exemplo aqui em São Paulo, mas ainda assim a dominância é do cinema de shopping. Então o cinema de shopping tudo fica mais caro, estacionamento, você acaba comendo e tal. Então realmente o programa ir ao cinema, às vezes é um programa que as famílias conseguem fazer no máximo uma vez por mês. Então sim, tem a questão do preço. Outra coisa que muita gente reclama, o público do cinema, isso realmente é muito complicado, esse público que tá se transformando junto com as redes sociais. Então, gente que quer mexer no celular durante o filme, com brilho alto ainda na tela, gente conversando, atendendo ligação. Então, realmente é um pouco insuportável ir aos cinemas, pessoas filmando a tela, muitas vezes, por mais que isso seja crime, mas enfim, isso é outro papo também. Então tem esse agravante que afasta muitas pessoas de ir pro cinema. Eu, inclusive, assisto a maioria dos filmes em sessões para a imprensa, né, onde teoricamente é melhor, mas não é tão melhor assim também, né? Não é que as sessões de imprensa sejam mil maravilhas, longe disso, ainda assim tem esse público que acaba sendo bem problemático. Então esse é outro fator. E tem um fator que pra mim é talvez o mais determinante de todos, que a gente tá cada vez mais sem tempo e mais cansado. Cada vez as pessoas trabalham mais e mais empregos. Então eu falo até por mim, eu vou ao cinema bastante porque ir ao cinema é um dos meus trabalhos, mas se não fosse, dificilmente eu iria tanto ao cinema, porque eu, por exemplo, além do canal, eu tenho muitos outros empregos, e assim, grande parte da população. Quando você não tem tempo, quando você tá se sentindo cansado o tempo inteiro, quando você sabe que o público vai ser um saco se você for assistir uma sessão lotada, e ainda assim é caro, muita gente acaba não indo tanto aos cinemas por conta disso. Então são vários fatores que fazem com que muita gente realmente deixe de ir ao cinema, muita gente espere esses filmes sabendo que eles vão entrar nos streamings ou vão entrar para aluguel rapidamente, ou muita gente que vai consumir o torrent quando esse filme vai para aluguel, vai para streaming, já vai vazar no torrent. Então tem muita gente que realmente tá esperando esses filmes saírem do cinema para ir poder assistir eles. Outro fator determinante também é que as janelas cinematográficas, em sua maioria, diminuíram muito, né? Antes eram 90 dias, pelo menos. Lembra a época de locadora, que a gente tinha que esperar um tempão para aquele filme sair do cinema e entrar na locadora? Hoje, às vezes, depois de 2 semanas, o filme já tá para aluguel. Então, são vários fatores que pesam contra o cinema, mas ainda assim, nada disso é tão crítico assim, e ainda assim, o cinema vai se manter. Como ele vai se manter? Qual é o futuro dos filmes? Eu acho que talvez um retorno àquilo que era esse boom de super-heróis. Sim, vai continuar tendo investimento em super-heróis, mas eu acho que os estúdios eles começam a ensaiar novas movimentações e conseguir alguns sucessos, quase como se eles estivessem testando filmes mais autorais com um orçamento até que grande, como é o caso de Pecadores e Ryan Coogler, ou testando filmes de médio orçamento, retornando ao que tinha praticamente sumido dos cinemas, porque o filme de médio orçamento, se você tem uma bilheteria boa, você acaba tendo lucro sem precisar bater $1 bilhão. As produções cinematográficas ficaram muito, muito, muito caras, né? Coisa de 200 milhões, 250 milhões, isso sem contar marketing e tudo mais. Então vão ter esses filmes muito caros, esses filmes evento, mas eu acho que esses filmes eles têm a tendência a diminuir, porque muitos desses filmes estão dando prejuízo. E claro, filmes de terror com orçamento mais baixo. Então acho que talvez tenha essa diversidade de filmes, pelo menos em um primeiro momento, até que os estúdios vejam novas formas de ganhar dinheiro. E eles estão conseguindo encontrar, tem alguns sucessos desse ano recentes muito bons, né? Filmes como A Hora do Mal, que é um filme que custa $35 milhões, na sua primeira semana, primeiro final de semana, ele basicamente já se pagou. Pecadores é um caso muito interessante, Fórmula 1 é outro caso que a gente retorna aqui nesse vídeo. O Jurassic World continua fazendo muito dinheiro, a Disney conseguindo fazer dinheiro com alguns filmes infantis, outros filmes infantis fazendo dinheiro. Então, assim, o cinema não tá morrendo, os estúdios, eles estão em um momento de crise, mas essa crise vai ser superada e o cinema vai permanecer. Agora a gente pode dizer a mesma coisa do streaming, e aí a gente chega no ponto essencial do vídeo. Os streamings, eles chegam acima de tudo, né? Surge essa ideia de streaming a partir da Netflix ali no começo dos anos 2010, né? A Netflix é um pouquinho mais antiga, mas essa lógica do streaming é mais ou menos ali que se inicia, e depois, como eu disse, vai ter
outros começando a aparecer, a Amazon e tudo mais, e aí o boom mesmo vem ali naquele período próximo à pandemia, né? Muitos já estavam programados, mas esse período de pandemia é muito emblemático, onde não tá tendo cinema, então se lança muitos filmes que iam pro cinema, se lançam no streaming, muita gente fica acostumada a assistir esses filmes dentro de casa. Os streamings prometem que vão fazer cada vez mais grandes produções de filmes e séries para os streamings e não necessariamente para o cinema. Aos poucos isso vai começando a se modificar. Vira esse período mesmo de guerra dos streamings, né? Essa tentativa de um tentar matar o outro porque ninguém tem dinheiro para assinar todos os streamings, né? Se a gente pensar nos grandes, e aqui o meu foco vai ser principalmente nos grandes streamings internacionais, mas ainda assim a gente tem streamings menores, streamings localizados em países e por aí vai. Então começa essa grande concorrência e o streaming, acima de tudo, ele não vem tanto para combater o cinema como muita gente imagina, mas ele vai para combater muito mais a TV a cabo, né? É a TV a cabo e a TV de forma geral que vão perder, ainda que a TV mais popular, né? A TV aberta, ela ainda assim tem uma repercussão muito grande, mas é a TV a cabo, acima de tudo, quem vai perder um pouco com os streams, né? A maioria das pessoas não tem, ou grande parte das pessoas hoje em dia, boa parte das pessoas não tem TV em casa, no sentido de TV a cabo, por exemplo. Eu não tenho, por exemplo, eu só consumo tudo, esporte, filme, o que seja, eu consumo tudo pelos streamings. Então é aí que os streamings vêm muito forte, e é por isso também que os streamings começam a tentar novas possibilidades, começam a tentar se renovar, digamos assim, não só mais para filmes e séries, mas buscando novas alternativas. A Netflix, por exemplo, e outros investem muito em reality shows, começam a investir em produções localizadas ou de países que antes não tinham tanto espaço, né? Produções coreanas, tailandesas, indianas na Netflix, cada vez mais presentes entre outros países, além de outras coisas localizadas, né? A HBO investindo em novela, por exemplo, né? A HBO trazendo MasterChef Brasil, Pesadelo na Cozinha, entre outras coisas que eram muito populares na TV aberta aqui do país. Mas acima de tudo, esportes, né? Os esportes vendem muito. Os esportes, eles sempre foram um fator de aumentar muito o preço na TV a cabo, por exemplo. Então a gente vê a Amazon investindo muito em esporte. A gente vê a Disney investindo, já que a Disney tem a ESPN. A gente vê a HBO investindo, tentando Liga dos Campeões, Liga Europa e por aí vai, né? Fazendo essa parceria com a TNT Sports, que é, né, da Turner, faz parte do grupo Warner. Então a gente vê essa corrida muito grande. A Apple, por exemplo, um filme como Fórmula 1, ele não só é um sucesso de bilheteria, mas por trás de tudo, mesmo que o filme não fizesse dinheiro nos cinemas, a Apple, ela queria a marca Fórmula 1, que é uma marca muito popular em todo o mundo, e por isso vai com tudo atrás desse filme, né? Um investimento muito grande para além apenas do filme em si. E a gente vê a própria Netflix meio perdida nesse lugar, tentando correr atrás, principalmente nos Estados Unidos, a Netflix tentando correr atrás de NBA, de NFL, de eventos especiais de esporte, porque o esporte se transforma em algo muito importante. Então veja que não são só os filmes, não são só as séries, mas é essa lógica mesmo de tentar transformar os streamings em uma TV a cabo. Se a gente olha para a Amazon, ou até para o próprio Globoplay com seus produtos, mas a Amazon, acima de tudo, a gente olha, ela é meio que a definição do que era a TV a cabo. A partir do momento que você tem o Amazon Prime Video, você tem o que assinando o Prime Video, você tem acesso àqueles filmes, séries e por aí vai, mas a Amazon, ela consegue colocar dentro dela também esse adicional para todos os outros streamings e plataformas que as pessoas podem assinar ali dentro e ter tudo dentro de uma mesma plataforma, né? Então essa lógica de você, igual a TV a cabo, se você pegava mais canais, você pagava mais. Aqui a Amazon tenta fazer a mesma coisa, né? Então essa tentativa dos streamings diversificar, e não são apenas mais os filmes e as séries, não é mais apenas uma concorrência com o cinema. Só que aí a gente chega num grande problema, né? Na crise dos streamings, que é algo que é muito menos comentado do que deveria. Sinal de crise de que os streamings estão vendo que eles não são exatamente um futuro sustentável. Então, a Netflix antes ela tinha um preço acessível, ela aumenta o preço, ela aumenta o preço, ela aumenta o preço, ela aumenta o preço. Chega um momento que aumentar o preço só não adianta. Então, ela coloca anúncios para ter anunciantes para ela ganhar mais dinheiro. Tem uma hora que os anúncios também já não adiantam. Então, ela começa a diversificar seus planos com planos que antes você pagava para ter a melhor qualidade, agora você tem menos qualidade de imagem. Agora você não pode mais
compartilhar com a sua família, você tem que pagar um adicional. Então veja como a própria Netflix tem o primeiro episódio lá da última temporada de Black Mirror, que é extremamente cínico nesse sentido, mas tirando sarro da própria Netflix, com aquele lance, né, da mulher que vai perdendo os benefícios, pagando exatamente a mesma coisa. A Netflix é uma prova muito grande disso, até porque é o streaming de maior investimento, o streaming mais dependente apenas de streaming, né? A gente tem essa diferenciação que eu faço posteriormente da Netflix, talvez para alguns outros streamings que cada um tem um foco específico, uma base específica, enquanto a Netflix, ela faz essa defesa do streaming mesmo, do filme assistido em casa, da série assistida em casa, de ser essa plataforma que inicia tudo e que muita gente associa streaming à Netflix em si. A gente vê cada vez mais o Ted Sarandos, que é o CEO da Netflix, desesperado defendendo que que a Netflix é o futuro, mas é um discurso que cada vez mais parece apenas desespero e não mais prática. Por quê? Porque esses streamings, eles perceberam que eles tiveram um grande boom. A Netflix vem crescendo, foi crescendo, só que chega um momento em que você não tem mais pra onde crescer. O público é aquele pagando assinatura. Claro, todos eles crescem um pouco todos os meses, alguns até caem, mas a maioria cresce um pouco todos os meses. Mas já não é mais um crescimento exponencial, é um crescimento pequeno mês a mês, e isso não sustenta as práticas que tinham sido definidoras desses streamings. Então a gente vê a Netflix 2 anos atrás prometendo que ia ter uma grande estreia da Netflix todas as semanas, que eles iam investir pelo menos em um filme por mês 200, 300 milhões de dólares. Onde que ficou essa prática? Onde que está esse investimento? Não tem mais. Porque não se sustenta. A Netflix, ela não consegue viver mais dos filmes de grande orçamento, não consegue viver mais investindo tudo isso em filmes. E todas essas práticas agora de o aumento do preço constante, do anúncio, do você assinar um Disney Plus e você ter que assinar adicionais dentro dele, se você quer ter uma ESPN, se você quer ter uma ESPN com mais canais, se você quer ter o que é o Star Plus, se você quer ter, enfim, National Geographic, tudo você tem que meio que assinar a parte, tudo vai ficando mais caro. E aí a gente vê como cada vez menos a gente consegue não só pagar um streaming, mas cada vez menos as pessoas conseguem ter vários streamings. Isso é cada vez mais difícil, que no começo era muito mais tranquilo, você conseguia ter 4, 5 streamings. Hoje quem consegue ter mais de 2, quem consegue pagar mais de 2 streamings? É muito, muito, muito difícil. E aí fica muito claro que alguns streamings já perceberam isso. Mais uma vez eu volto, a Netflix, ela fica isolada nesse lugar, dessa defesa do streaming como ela proporcionou desde sempre. Mas na prática não é mais o que os estúdios estão fazendo. Vamos para exemplos práticos disso. A Apple tem investido mais em colocar pelo menos alguns filmes que pode gerar alguma bilheteria, algum retorno financeiro nos cinemas. E o caso de Fórmula 1 é muito emblemático e deve aumentar até nesse sentido. Claro, tem as produções específicas para o streaming da Apple, mas pelo menos alguns filmes, o Fórmula 1 tá na casa dos 500, 600 milhões de dólares em todo o mundo. Não é algo desprezível, é um filme que se paga antes mesmo de entrar no streaming e ainda tem essa marca da Fórmula 1 trazendo por trás. Isso fica mais claro, acima de tudo, com a Disney, né? Tem outros que continuam fazendo isso, né? A mudança, aí passa muito pela mudança na Warner quando o Zaslav assume, mas o Zaslav é um que muda completamente o que era o HBO Max. O HBO Max estava com investimento crescente, muitas apostas de filmes originais da HBO. O Zaslav fala, não, a Warner é cinema acima de tudo, né? Continua tendo séries da HBO e tudo mais, mas os filmes da Warner voltam para os cinemas. E a gente tem casos emblemáticos, casos como Pecadores, por exemplo, caso como o que eu citei recentemente, A Hora do Mal, que tá tendo grande bilheteria, e por aí vai. Então a gente vê como tem fracassos, claro, mas tem alguns grandes sucessos de bilheteria, que são filmes, alguns desses filmes talvez em uma era anterior iriam direto para streaming ou iriam rapidamente para os streamings. Mas a Disney é mais emblemática ainda nesse sentido. A Disney tinha a proposta de fazer Moana 2 direto para o streaming. Ia ser uma série. Eles transformam em um filme e fazem um dinheiro absurdo com Moana 2. Se a gente olha para Lilo e Stitch, o remake em live action, é um filme com total cara de Disney Plus, um filme que era para ser pro Disney Plus. A Disney fala, opa, não vamos fazer isso não, vamos lançar no cinema. Bate perto da casa de $1 bilhão. Os filmes da Pixar mesmo, alguns não têm dado tanta bilheteria, outros têm dado, mas era um período de pandemia onde parecia que a Pixar agora só ia ser destinada ao streaming.
não acontece isso. A gente vê esse retorno desses estúdios que têm a possibilidade de lançar coisas no cinema, esse retorno de muitos produtos para o cinema, porque você não pode desprezar produtos que vão gerar bilheteria. O streaming não paga nesse sentido, né? Ainda que muita gente vai esperar esses filmes para assistir posteriormente nos seus streamings. Então, a gente vê um movimento oposto, né? Um movimento que parecia que cada vez mais os filmes iam ser feitos para os streamings, que o investimento ia ser todo em streamings. Esses estúdios estão vendo que filmes que com cara de streaming hoje são lançados no cinema. Outro caso recente, o Sexta-feira Muito Louca 2, né, que tem uma bilheteria boa na estreia, já era outro filme que ia ser socado no streaming se fosse um ano atrás. Então a gente vê como o movimento da Warner, o movimento da Disney, um pouco da Apple, a Amazon fazendo muitas parcerias. A gente vê como os filmes retornam para os cinemas e cada vez tem uma quantidade menor de filmes exclusivos para os streamings. A Netflix vai num lado oposto e ela pode perder muito. Por isso, ela vai ter que se reinventar muito por isso. Até porque a Netflix ela fica muito atrasada, como eu disse, nessas outras possibilidades de se ganhar dinheiro, como por exemplo, os esportes que ela tá correndo muito. E além disso, a gente ainda tem estúdios bem sustentáveis que nem vão direito pros streams, né? A Universal até tem o Peacock ali e tal, mas não é algo de grande investimento, é algo meio localizado, tudo mais que nem pesa muito. A Sony, por exemplo, ela prefere muito mais se manter no cinema e fazer parcerias, depois aluguel e depois parcerias com streamings específicos de uma primeira janela, segunda janela, e a Sony acaba sempre sendo muito sustentável, tirando o universo ali alternativo do Homem-Aranha, mas ela acaba sendo muito sustentável nessa lógica também. Então a gente vê como esse boom dos streamings como dominando tudo já não é mais uma realidade, os estúdios já sabem que não é uma realidade, e aí é importante a gente diferenciar cada um desses streams, quais podem se dar o luxo de ter mais investimento, quais podem se dar o luxo de continuar investindo muito no seu streaming, quais precisam fazer isso também. A Netflix é uma que não tem uma base por trás. A Netflix não é um estúdio de cinema. A Netflix ela não lança os filmes no cinema e ela é contra isso. Ela até lançou um período limitado, os filmes e tudo mais, ela começa a ser cada vez mais contra isso para ser um grande diferencial. A Netflix ela não tem esses braços, por exemplo, como eu disse, para os esportes. A Netflix ela não é uma empresa que vem de tecnologia ou que vem de outro mercado. Então a Netflix ela acaba se isolando um pouco nesse sentido e é até a que mais perde sendo essa ideia do streaming de fato, o streaming raiz, entre aspas. A Amazon e a Apple, elas já vêm de empresas muito lucrativas de outros setores, né? Então a Amazon e a Apple, elas se permitem gastar até investir em filmes de autor, muitas vezes e tal, porque a Netflix sempre fazia muito mais e começa a fazer menos também, ainda que continue fazendo, ou eles conseguem investir em filmes de maior orçamento, porque a Amazon é uma gigante, o streaming é um dos braços dela. A Apple, o streaming é um dos braços importantes, mas ainda assim um dos braços dela. Enquanto se a gente olha para Disney, para Warner, por exemplo, são dois estúdios estabelecidos no cinema que vão continuar lucrando com o cinema. E aí tendo streaming, a possibilidade de você ter assinantes, de você levar esses filmes para quem não quer assistir aos filmes no cinema e para você continuar ampliando também muitos universos. A Disney vai continuar usando muito o streaming, por exemplo, para séries da Marvel, para séries de Star Wars, para séries e filmes específicos de Alien, de Predador e por aí vai. Então é uma possibilidade interessante. Eu não acho que os streamings vão morrer, né? Esse lance que tudo precisa ser, vai viver, vai morrer. Não, não vão morrer. Mas a gente já vê como o streaming, ele não é uma superação do cinema, né? Isso eu acho que é o mais importante a gente ver. Mais do que isso, a gente ainda está por ver se o streaming realmente é sustentável a longo prazo, ou se todos os streamings são sustentáveis a longo prazo. O próprio Paramount Plus, né? A Paramount entrou na onda de investir no serviço de streaming e é um estúdio estabelecido no cinema, mas que estava tendo algum prejuízo. A Paramount, ela continua tendo streaming dela, mas até quando, né? Então a gente vê como esse processo vai cada vez mais engolir muitos streamings, não só os pequenos, mas streamings até grandes, e vai ter um momento que não vai ter mais o que fazer. A Netflix ela vai continuar tirando o benefício do assinante e aumentando o valor até quando? Não dá pra você continuar aumentando. Se a Netflix custar R$150, quem que vai assinar a Netflix a R$150? Quem que vai assinar a Netflix pra assistir só filme no celular com 10 mil anúncios durante cada episódio de série que você vai ver? Então não é muito sustentável, né? É muito difícil que seja sustentável. A Netflix operou no vermelho durante muito tempo para ser esse grande streaming, conseguiu ser
Mas hoje ela não tem alternativas que outros streamings têm. E aí a gente pode pensar muito no que vai ser o futuro. A partir daí é tudo muito especulação. Mas eu tava conversando no meio de tudo isso com meu irmão, por exemplo. Eu tava conversando com meu pai e com meu irmão. E meu irmão falou, será que... Eu apresentei alguns dos pontos que eu tô apresentando aqui no vídeo. E meu irmão falou, será que vai voltar a locadora? E não, a locadora fisicamente é muito difícil que ela volte a existir. Mas uma alternativa para esses estúdios também é um investimento, talvez até com valores um pouco mais baixos, mas do aluguel digital, né? De você investir no aluguel digital. Porque você fala, no Brasil o aluguel digital não pegou muito, o aluguel digital não pega até porque o torrent é muito forte aqui, não vale a pena e tal. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que é o principal mercado para todos esses estúdios, o aluguel digital é muito popular e pode ser ainda mais, né? Pode ser mais uma alternativa, porque esses estúdios eles têm que sempre estar vendo formas de ganhar dinheiro, já que o streaming parece que não vai ter um crescimento. Parece que o streaming está chegando perto de um teto. Quando eu digo um teto, não é que vai parar de ter assinantes, mas é que o crescimento de assinantes já não justifica todo o investimento. Então, isso é uma conversa inicial. A gente tem que analisar e isso vai mudando muito com o tempo. Vamos ver no futuro o que vai acontecer. Eu falo desde o início que eu achava que os streamings dificilmente seriam sustentáveis a longo prazo. Os sinais ficam cada vez mais fortes agora disso. Vamos ver no futuro quais vão ser as alternativas, mas definitivamente o cinema não vai morrer, definitivamente o streaming não é um futuro único. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam de tudo isso, se vocês gostam desse tipo de discussão. Se vocês gostam também, considere assinar o meu curso de cinema, 40 aulas ao final de dezembro, com todos os benefícios possíveis para você que quer conhecer mais de cinema, debater com os amigos, para que você que quer conhecer mais de história do cinema, mais de filmes, análise de filmes, a relação dos filmes com as redes sociais. É um curso bem completo, mais de 40 horas assinando você tem pro resto da sua vida. Por hoje é isso e corta.